Seminário Revelações do Apocalipse, audiovisual número 5. As 7 cartas de Jesus com mensagens esquecidas. No Apocalipse, temos 7 cartas que Jesus envia às 7 igrejas. Elas contêm mensagens de importância eterna com revelações solenes, mas que parecem ter sido esquecidas pela cristandade. Estas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, em território da atual Turquia. O fato de que não eram as únicas igrejas cristãs da região sugere que foram selecionadas por alguma razão especial. Por exemplo, em Hierápolis, a 20 quilômetros de Laodiceia, havia uma igreja cristã citada na Bíblia, Colossenses 4:13, e que distava uns 15 quilômetros de outra das 7 igrejas do Apocalipse, Filadélfia. Outro caso é o da igreja de Colossos, a qual São Paulo dedicou uma de suas epístolas e que se localizava a uns 20 quilômetros de Laodiceia. Evidentemente, estas 7 igrejas foram escolhidas porque suas características serviam de símbolo de 7 períodos pelos quais a igreja haveria de passar. Temos outros períodos proféticos de 7 no Apocalipse. O período dos 7 selos e o das 7 trombetas que culminam com a segunda vinda de Cristo. Foi revelado no Apocalipse que as 7 igrejas começam na época de São João e terminam na segunda vinda de Cristo. Ainda se conservam as ruínas arqueológicas das 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, cujo significado etimológico é desejável, foi a cidade na qual São João passou seus últimos anos de vida. Serviu de símbolo profético da primeira época da igreja. Éfeso foi a época da pureza apostólica, ou seja, o primeiro século, durante o qual os santos apóstolos escreveram a parte da Santa Bíblia conhecida como Novo Testamento, que se encerra com a revelação do Apocalipse. Eles mantiveram a pureza doutrinária em meio a grandes lutas. Também se conservam as ruínas arqueológicas de Esmirna, cujo nome se deriva da resina aromática de uma árvore quando esta é golpeada. Foi a época da perseguição e do martírio. O Império Romano perseguiu os cristãos que foram queimados vivos ou decapitados ou entregues às feras no circo romano. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, firmado por Constantino em 313 da nossa era. A terceira época é representada por Pérgamo, a Era dos Compromissos. Seu nome significa cidadela ou acrópole. Cobre o período que se estende do século IV até a primeira parte do século VI. Como Satanás não pôde destruir a igreja com perseguições, procurou corrompê-la ao colocá-la em compromissos com o Estado e introduziu na igreja pagãos que conservavam parte de suas ideias. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Apocalipse 2:24. A palavra Tiatira poderia significar doce sabor de trabalho, que expressaria bem a fidelidade do remanescente fiel ao Senhor. Representa o período que vai desde o século VI até o XVI, a Idade Média. Jezabel, adoradora de Baal, a qual introduziu a idolatria e corrupção religiosa em Israel, é aqui símbolo de uma apostasia religiosa aberta. A igreja paganizava-se e, por essa razão, Deus enaltece as virtudes daqueles que permanecem fiéis. Sardes, da qual existem ruínas, representa a era da reforma, quando a verdade começou a abrir caminho por meio da pregação bíblica. Apesar da reprovação, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. A profecia destaca a existência de um remanescente fiel, pois diz:
Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3, 4. Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, fala da era do reavivamento, com o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3, 8. Nesta era, começa o estudo de Daniel e do Apocalipse, e surgem os maiores reavivamentos religiosos da história. E chegamos a Laodiceia, a igreja que representa a era presente, a qual o Senhor não pôde elogiar, mas a si mesmo ama. Por isso declara: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Esta época de incredulidade e suficiência própria, da qual Jesus declara: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Apesar da triste condição, Jesus continua amando a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Aceitemos, pois, este convite. Se aceitarmos hoje, o Senhor nos abençoará e encherá nossa vida de paz e poder.